tá? Para que a gente possa, de repente, já fechar esse capítulo, tá bom? Não esqueça de mais tarde colocar a frequência de vocês, que já está postada aí na plataforma, até 17 horas, tá? Tranquilos, então vamos lá. Vamos hoje falar, dando continuidade, né? Nós falamos já da aula passada, antes do feriado, acerca da herança jacente, vacante, falamos alguns conceitos, né? Introdutórios acerca do que seria a jacência, o que seria a vacância, né? E aí nós demos daqui uma interpretação, aqui algumas abordagens, aqui nesse primeiro item que eu estou observando aqui no material. Lembrando que hoje nós vamos utilizar muito a legislação, tá, queridos? Eu aconselho vocês a estarem com a legislação do CPC aí ligada aí no sistema de vocês, ou quem tiver livro aberto, tá? Nós vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar de duas importantes fases que vão fazer parte da herança jacente, principalmente, tá? Lembrando que nós estamos estudando o rito especial, tá? Que é um dos procedimentos lá do CPC. Nós temos o rito ordinário e o rito especial, né? E dentro desse rito especial, nós temos o chamado procedimento de jurisdição voluntária, que eu comentei com vocês na aula passada, né? É quando justamente qualquer interessado, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, tem interesse em peticionar para a via judicial competente, na verdade necessita da intervenção desses sujeitos para que busquem o resultado ou a discussão de um determinado ato jurídico ou de um determinado fato, né? Pela etimologia dá para a gente entender. Eu vou utilizar da minha manifestação de vontade, né, para atingir um fim, para atingir uma finalidade específica, que vai, obviamente, me dar um suporte naquilo que eu estou buscando perante a justiça, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que invocar a tutela jurisdicional, né, com base justamente no procedimento pela qual eu pretendo, assim, confirmar. Então, esse procedimento de jurisdição voluntária, salvo me engano, lá na redação do 721 lá do CPC, dentre esses trâmites, dentre esses procedimentos, tá, nós temos o chamado estudo da herança jacente, que vai fazer parte desse procedimento, desse rito da chamada jurisdição voluntária, né? E a herança jacente, meus amigos, ela é subdividida em duas etapas, ou melhor dizendo, em dois procedimentos, em dois momentos, tá? Nós vamos hoje discutir a arrecadação e logo em seguida a habilitação, que são umas regrinhas bem incisivas, bem descritas perante o próprio ordenamento jurídico, tá? A primeira delas é justamente aqui a chamada arrecadação. Arrecadar é você justamente se direcionar, né? Você vai resgatar algo ou resgatar alguma coisa, tá? Você vai tomar posse de algo, né? Então, nesse exato momento, a esfera jurisdicional, ela vai realizar a chamada inspeção judicial, que é um dos meios de provas, tá? Então, eu quero dizer para você que a arrecadação, ela vai tramitar perante o procedimento de investigação ou de inspeção judicial. A via judicial competente vai se subsidiar desse recurso, desse meio de prova, e ali vai dar o pontapé inaugural na chamada arrecadação da herança jacente propriamente dita. Então, em outras palavras, o juiz competente ele vai se deslocar para, indubitavelmente, tomar conhecimento daquele acervo que pertenceu àquele de cujos e ali, obviamente, fazer uma análise, tomar um conhecimento, tomar uma veracidade acerca da existência daqueles acervos, né? Então, arrecadar é você resgatar algo, né? É você justamente tomar ciência do que se constitui aquele objeto, para que assim formalize todo esse ritual. Então, dentre essas medidas, com base no que está aqui no teu informativo, aqui no teu roteiro, né, que nós vamos a partir de agora seguir com base na legislação, de vez em quando nós vamos também tomar conhecimento da lei, né? Nós vamos ter que observar essas chamadas medidas de proteção de arrecadação. Traduzindo em miúdos, é a tarefa em que o Estado juiz competente, juntamente com a sua equipe, né, o juiz, através dos outros profissionais pelos quais vão trabalhar com ele, né, o oficial de justiça, o próprio escrevente, tá, aquele servidor público,
todos ali vão fazer parte desse cenário e vão se direcionar até onde, professor? Até aquele domicílio onde se encontram os acervos que pertenceram ao fulano de tal, que atualmente está falecido, tá? Então, essa competência domiciliar, a competência do domicílio do finado, dos bens propriamente ditos que pertenceram a ele, é o que vai definir justamente o início dessa chamada inspeção judicial em sede de atos de arrecadação, em sede de atos de resgate de uma herança. Tá? A justiça vai se subsidiar da competência em razão do domicílio do de cujos, uma vez que caiu até essa questão há muito tempo na OAB. Tá? Qual é a competência domiciliar? Levando em consideração a competência do de cujos perante aqueles seus acervos que ali pertenceram a ele. Tá? E ali vai realizar propriamente dito esse ato de arrecadação dentro do meio de prova da chamada inspeção judicial. Tá? Esta redação está prescrita, né? A gente também não pode deixar de não observar a legislação, aqui perante o artigo 738 do CPC, tá? Que o juiz competente, através da sua equipe, vai in loco perante o domicílio onde está precisado aqueles acervos e ali vai iniciar o ato de arrecadação, ou seja, resgatar, tomar conhecimento acerca da existência daqueles acervos, iniciar todo um trabalho de veracidade e um trabalho de respaldo, de resgate, tá? Quem puder observar aí, olha só para a gente confirmar o que está prescrito aqui perante a redação do 738, que é o início da discussão do ato de arrecadação propriamente dita, né? Então, olha lá, 738, só para a gente constatar, né? Então, o juiz, olha lá, o juiz em cuja comarca tiver o domicílio do falecido. Ah, professor, então em vida ele era domiciliado no município de Marituba, por exemplo. Então, o juízo competente que vai realizar imediatamente, até a lei fala aqui, né, imediatamente atos de arrecadação, será aquele juízo precisamente localizado do domicílio daquele de cujos, tá? Então, aquele determinado domicílio vai ser o responsável, aquela esfera jurisdicional, aquela circunscrição para iniciar o ato de arrecadação, de tomar conhecimento desses acervos, de resgatá-los propriamente ditos e realizar ali todo um trabalho de conservação e gerenciamento, tá? Então, esse juiz, precisamente da circunscrição do domicílio do finado, será o responsável em iniciar esse procedimento de inspeção judicial em sede de arrecadação. Nesse sentido que uma vez foi solicitado no exame da ordem, né? Qual é o juízo que vai iniciar o primeiro procedimento de arrecadação em sede de herança jacente? Aí a resposta era justamente essa, considerando o juízo domiciliar do de cujos, tá? Precisamente até onde ele estava até então residindo, tá? E ali você vai proceder toda essa tomada de conhecimento da arrecadação dos acervos, tá? A partir do momento que for realizado esse ato, pode ser que algumas determinadas situações, isso também daqui a pouco nós já vamos ler, mas pode ser que nem sempre, meus amigos, o juiz competente ele vá de imediato se fazer presente. Tem algumas situações excepcionais que não necessariamente essa inspeção judicial vai ser de imediato realizada. Até por conta, venhamos e convenhamos, né? Tem algumas localidades de difícil deslocamento, até de difícil acesso, que torna até inviável para que o juiz possa se direcionar, se deslocar diretamente para esses determinados ambientes. E aí o que que acontece? Diante dessa impossibilidade, principalmente essa questão de território, essa questão de deslocamento, de áreas de difícil acesso, pode ser que o juiz ele solicite que uma autoridade, precisamente que esteja ali presente naquela redondeza, vá realizar precisamente o ato de arrecadação. Isso é perfeitamente possível, né? Imaginas, por exemplo, que o domicílio do fulano de tal era localizado lá na ilha X, lá no Marajó, precisamente um ramal, muitas das vezes até desconhecido perante até os próprios oficiais de justiça, né, que sentem até dificuldade de realizar citações. Mas ali ele residia, professor, e ali tinha acervos, né? Então, o juiz ele vai se tornar inviável de realizar a sua inspeção judicial. Então, o que que vai acontecer?
Normalmente, ele vai fazer com que uma autoridade ali local, normalmente quem é essa autoridade? É uma autoridade policial que vá substituir o trabalho do Estado jurisdicional, diante da impossibilidade de deslocamento desse juiz, para que realize a sua inspeção propriamente dita, através de um ato personalíssimo, né, propriamente dito. Então, ele pode fazer com que o juiz expeça um ofício direcionando para aquela autoridade policial daquela redondeza, daquele local preciso pela qual onde residiu aquele de cujos, né? E aquela autoridade ali vai realizar um ato de inspeção judicial em prol do interesse do ofício encaminhado pelo juiz anteriormente, tá? Levando em consideração que essa autoridade policial, meus amigos, também vai se fazer presente através de provas testemunhais. Isso daí é muito importante a gente não esquecer, né? A prova testemunhal que vai atuar diretamente em sintonia através dos atos de arrecadação e sede de herança adjacente, tá? Então, é uma exceção à regra, porque normalmente a regra é a inspeção judicial ser realizada diretamente pelo próprio juiz competente, juntamente com a sua equipe, o escrevente, né, o oficial de justiça, né, todos aqueles profissionais que vão fazer parte desse circuito do judiciário. Mas pode acontecer situações excepcionais em que não necessariamente o juiz vai se fazer presente nesses determinados locais para realizar atos de arrecadação, né? Principalmente a questão de difícil deslocamento, áreas de difícil acesso. E aí, nesse caso específico, o que nós vamos observar? A justiça ela vai proceder à nomeação de substitutos, autoridades substitutas competentes que vão realizar esse trabalho em prol do interesse do judiciário. E a autoridade de imediato é a própria autoridade policial, né? Alguns delegados vão ser convocados através de ofícios oriundos lá daquela secretaria, daquele fórum competente, para que ali formalize aquele ato de inspeção que satisfaça o interesse do judiciário, né? Então, os delegados vão se deslocar em loco e ali realizar todo aquele trabalho que, na verdade, era para ser de imediato realizado pelo juízo. Só que, em virtude desses contratempos, podemos dizer assim, nós não podemos ter a presença do magistrado ali com a sua equipe. E o delegado vai ser um substituto. O mesmo trabalho que o juiz iria fazer, quem vai fazer agora é esse delegado, tá? Acompanhado, conforme eu havia dito, né? Das chamadas provas testemunhais. Normalmente o quantitativo de 2 testemunhas que ali vão acompanhar todo esse trabalho de arrecadação, de tomada da ciência da veracidade desses acervos. O que na verdade são esses acervos, o que eles são constituídos, qual é a sua composição, se existe alguma valoração, tudo vai ser obviamente formalizado, tá? O trabalho que esse delegado vai ter à sua disposição, com base no ordenamento judicial, ele vai ter que proceder. E assim depois direcionar as informações para aquela vara competente, tá? Então, mediante isso, caso haja uma necessidade, nem sempre o juiz vai comparecer diretamente, pode ser que ele se faça por substituir por um substituto, que no caso seria uma autoridade policial, é uma situação excepcional, mas de repente nós podemos observar isso, né? Inclusive, a nossa legislação até do CPC também nos informa, né, que é perfeitamente possível no comparecimento do juiz em situações excepcionais, devidamente motivadas e comprovadas, né, diante desse contexto de realidade. Isso também prescrito com base, né, na redação aqui, né, eu acho que até coloquei aqui no material de vocês, do parágrafo 1º, né, do 740, que é uma situação excepcional, é bom deixar bem claro isso, porque não quero que vocês não deixem de entender. A inspeção judicial é uma regra, é um ato jurídico, é um meio de prova realizado diretamente pelo próprio juízo, juntamente com a sua equipe de profissionais, porém, nem sempre pode ser que isso venha a ser confirmado, né? Pode ser que haja uma exceção. O juiz ele expediu um ofício para que uma autoridade policial realize aquele ato em nome justamente do judiciário, tá? E aí vai ser formalizado todo esse procedimento, né? Então isso está prescrito aqui, ó, na redação do parágrafo 1º, né, que eu coloquei também aí no material de vocês. É importante também a gente confirmar isso em lei, né, para que fique bem claro a nossa interpretação, tá?
Olha só como inicia esse parágrafo primeiro aí do 740, perante a atual legislação, né? Ó, não podendo comparecer ao local, até a lei já inicia, né? O juiz ele pode requisitar, né? Ele requisitará da autoridade policial, normalmente é o delegado que vai ter essa competência de substituir o juiz nesses tipos de procedimentos, tá? E aí o que que o delegado vai fazer, professor? Vamos ver. Vai proceder o quê, gente? A arrecadação, tá? A arrecadação você já sabe, né? Eu vou resgatar algo, eu vou tomar ciência de um objeto, de algo, de alguma coisa. E não só arrecadar, né? Olha uma nova terminologia aí. Arrolamento de bens. Arrolamento é o que, gente? É uma separação, é uma categorização. Objetos móveis, objetos imóveis, objetos de valor pessoais, objetos de valores muito com um determinado valor X, né? Bens móveis, bens imóveis, tudo vai ser arrolado, né? Tudo vai ser dividido, tá? Organizado. Isso é o chamado arrolamento, tá? E aí nós temos o quê? A presença de testemunhas, né? Que vão assistir. Uma vez me perguntaram, professor, quem é que normalmente são essas testemunhas, né? Quem é que podem figurar como essas testemunhas? Isso é muito relativo. Pode ser que o próprio delegado também leve consigo algumas testemunhas, né? Alguns funcionários, podemos dizer assim, que vai fazer parte do seu circuito de trabalho, ou de repente até alguns confinantes ali por perto, tá? Alguns vizinhos que também podem presenciar esse ato de inspeção e ali se prontificarem em querer firmar depois o seu termo de compromisso, para fim de confirmar todo aquele trabalho, né, que foi feito ali naquele dia, naquele horário, naquele local específico, tá? Então isso é uma situação excepcional, tá, gente? É isso que eu quero que vocês não esqueçam, para quem estiver anotando. A regra geral é que a inspeção judicial, como já havia falado, né, seja feita diretamente pelo juízo juntamente com a sua equipe. Mas diante de situações excepcionais, de difícil acesso, difícil deslocamento, muitas das vezes são áreas até perigosas, né, que necessitam de um apoio bem mais diretamente voltado para uma autoridade policial, visando até resguardar a imagem, né, da pessoa daquele juízo competente. E aí a autoridade vai ser acionada para que ali esteja precisamente naqueles ambientes e realize todo o trabalho em prol do interesse do judiciário, tá? É uma situação excepcional, mas que o trabalho deve ser feito não só de você arrecadar, mas também de você separar esses acervos, ou seja, realizar o arrolamento. Depois que isso tudo for ratificado, gente, o próximo passo da etapa da chamada herança jacente, da arrecadação propriamente dita, é você formalizar uma espécie de um relatório, tá? A equipe, pode ser que o juiz, o competente de uma forma direta, ou o delegado, que é o seu substituto, de uma certa forma ou de outra, você vai ter que formalizar um relatório, tá? Esse relatório terá a competência de descrever tudo aquilo que, obviamente, vai ser realizado em sede de arrecadação e arrolamento, tá? É o chamado relatório autocircunstanciado, tá? Chama a atenção dos senhores e das senhoras que esse relatório de natureza objetiva é uma regra, ele precisa fazer parte desse trâmite, desse rito de procedimento especial, e esse relatório, uma vez formalizado pelo próprio escrevente ou pelo próprio substituto, tá? O capaz desse relatório que depois vai ser anexado aos autos principais, né? Ou seja, aquele servidor competente que vai assumir o compromisso de formalizar, de descrever todo o trabalho ali que vai ser feito. É um meio de prova contundente, né? Aí uma vez também me perguntaram qual a importância do auto circunstanciado. Você imagina que nós estamos ainda naquela tramitação, acho que até comentei com vocês na aula passada, né? Na espera, no aguardo de um possível eventual herdeiro, que até o presente momento ainda não se prontificou, ainda não se habilitou, mas tem interesse em posteriormente querer adentrar nesse rito. É óbvio, né, meus amigos? Vamos parar para pensar comigo. A partir do momento que um dia você tomar conhecimento que existe uma herança, existe um acervo deixado por alguém, é óbvio que você vai querer se habilitar. E é óbvio que você vai querer tomar conhecimento acerca da existência desse acervo. E quem é que vai te dar a resposta acerca da existência propriamente dita desse acervo? É através de um relatório.
que já havia sido elaborado, confeccionado pela própria equipe da inspeção judicial, né? Então, a tarefa do auto circunstanciado, a tarefa desse relatório, é única e exclusivamente informar, apresentar acerca da existência desse acervo, conforme eu já havia mencionado, né? O que realmente ele é constituído, né? Qual é a sua natureza propriamente dita? Qual é a sua composição? O que realmente esse acervo apresenta de veracidade? Então, é com base no auto circunstanciado que nós vamos descrever todo esse procedimento acerca da existência desse universo. E a partir do momento que aquele determinado herdeiro se habilitar, é óbvio que ele vai tomar conhecimento acerca desse relatório que vai ser anexado aos autos principais da chamada herança jacente, ou do rito de procedimento de jurisdição voluntária processual, tá? Esse auto circunstanciado, conforme eu coloquei aqui, né, o juiz ele vai nomear justamente os servidores competentes, normalmente o escrevente, né, o escrivão, que vai assumir o compromisso de elaborar esse relatório, que depois vai ser anexado nos autos principais da herança jacente. Também o nosso CPC ele vem formalizando isso, tá? Com base justamente nessa regra aqui do artigo 740. Todo e qualquer rito da jacência, cuidado que eu vou dizer, todo e qualquer procedimento de jurisdição voluntária em sede de herança jacente, meus amigos, irá necessitar da confecção desse relatório de auto circunstanciado, tá? Até porque nós vimos anteriormente, né? O juízo ele vai se direcionar com a sua equipe, né? Quer seja de uma forma direta ou não necessariamente, vai realizar o ato de inspeção judicial. E a próxima etapa é você justamente formalizar um documento que venha informar acerca desse trabalho que foi feito previamente, precisamente perante aquele determinado acervo que ali foi encontrado, tá? E esse relatório técnico, quem é que vai nos informar? É o trabalho que ali já foi sacramentado, né? Com base nas informações coletadas, com base naquele universo de acervos que ali foram encontrados, nós agora precisamos sacramentar, instrumentalizar através de um documento e depois anexar lá nos autos principais do processo da jacência. E aí, conforme já havia me perguntado, e para quê, professor? Porque pode ser que posteriormente algum possível herdeiro, né, daqui a pouco vai querer aparecer, vai querer depois se habilitar e vai querer justamente, único e exclusivamente, ter à sua disposição a tomada de conhecimento desse acervo. E quem é que vai dar essa resposta? É justamente esse relatório que já havia sido confeccionado há algum tempo atrás, tá? Então, esse auto circunstanciado é tarefa, é um dos meios de provas, é um dos resultados desse trabalho de arrecadação da herança jacente. Todo e qualquer rito de herança jacente, todo e qualquer procedimento de arrecadação de bens declarados como jacentes vai necessitar da formalização desse relatório que eu denomino, que a lei denomina de auto circunstanciado, tá? E isso prescrito em lei, né? Aqui na redação do artigo 740, no CAPT, né, veio justamente sacramentar isso, né? Uma vez caiu até numa questão, mas não foi bem de OAB. Me lembrei agora que numa prova no exame oral, que o examinador havia perguntado, né, a importância do auto circunstanciado dentro de um rito de jurisdição voluntária. E aí era nesse sentido, né, porque através desse documento, que vai ter a natureza objetiva, de observar, de descrever, de apresentar esse acervo propriamente dito. E ali, antes de ser formalizado esse documento, todo o trabalho de inspeção judicial foi realizado perante a via judicial ou, de repente, um substituto, que descreveu aqueles acervos, que arrolou, que arrecadou para fim de formalizar esse relatório propriamente dito, tá? Observamos aqui a redação do 740, só para a gente não deixar de não entender, né? Olha lá, vocês que estão acompanhando, né? Então, olha lá, o juiz ele vai ordenar que um oficial de justiça, a importância daqueles profissionais que vão acompanhar o juízo competente. A equipe da inspeção judicial, quem é? O oficial de justiça, acompanhado do escrivão, acompanhado, ou se o escrivão não puder comparecer, até a lei informa, né? Ou o chefe da secretaria, o diretor da secretaria. Eu já participei uma vez de uma inspeção que, obviamente, foi até o chefe da secretaria que acompanhou diante da ausência do escrivão, tá?
E do curador, quem é o curador, gente? É o responsável, né? É aquele que vai tomar à frente o representante oficial da herança jacente. Acho que nós até comentamos na aula passada, daqui a pouco a gente vai comentar mais coisas, né? O que eles vão fazer, gente? Eles vão realizar atos de arrolamento de bens e depois vão descrever, através desse relatório, né? O chamado auto circunstanciado. A importância desse documento que depois vai ter que ser anexado aos autos principais, os autos da própria fase da jacência, para ficar à disposição daqueles possíveis herdeiros que talvez, né, a gente torce para que eles apareçam durante esse momento do rito da jacência, para que eles venham se habilitar, né? E a partir do momento que eles vierem se habilitar, é óbvio que eu vou ter que saber de antemão a natureza desse acervo, né? O que realmente existe, o que foi encontrado, tá? O que realmente compõe esse acervo. E a resposta é justamente oriunda desse documento, desse relatório chamado auto circunstanciado. E vocês observaram aqui comigo, e eu coloco aqui também no roteiro, até a presença de um dos representantes, né, que vai fazer parte desse cenário de inspeção judicial, que é o próprio curador, né, gente? Aquilo que eu havia comentado para vocês, o curador define a representatividade da chamada herança jacente, né? Se, por exemplo, vamos buscar alguém aqui da sala, né? Se, por exemplo, eu vou pegar aqui a Lorena, tá? Ah, professor, eu acredito que eu seja herdeira diretamente associada àquela herança, tá? Que por enquanto está sendo denominada de herança jacente, herança sem dono. Mas eu entendo que eu tenho uma relação de parentesco com decujos. Então, o que eu tenho que fazer? A resposta é simples, né? Você vai ter que se habilitar, você vai ter que acionar a herança jacente, que vai ter uma representatividade, né? Cuja representatividade dessa herança jacente é do curador, tá? Então, esse curador, no dia específico de uma eventual futura audiência, tá? Quem é que vai estar ali presente naquele rito? É justamente esse curador que vai representar legalmente essa herança jacente. Eu não me lembro, mas eu acho que devo ter comentado isso para vocês na aula passada, que apesar da herança jacente não ter personalidade jurídica, mas obviamente ela não vai deixar de ter uma legitimidade, de representatividade, que no caso é a presença, a figura do curador, tá? Então a tarefa do curador é essa, é você resguardar, é você proteger, é você tomar a frente e negociar diretamente essa herança jacente em nome do interesse do judiciário, tá? Além dessas atividades, uma regra também taxativa, até a lei nos informa, né? Aí no artigo 739, o que realmente o curador assume durante esse momento do rito da jacência. Quais são as suas outras atividades pelas quais ele vai realizar. É bem interessante, né, o trabalho do curador, porque a partir do momento que ele assume esse compromisso, a partir do momento que também alguém se habilita, é claro que vai terminar o trabalho do curador, professor, quando realmente confirmar a tese que aquele indivíduo é o herdeiro legitimado, e também pode ser que finalize a tese, o trabalho do curador, a partir do momento que o judiciário quer reconhecer aqueles bens como vacantes, tá? De uma certa forma ou de outra, enquanto nada ficar definido, eu, enquanto curador, tenho um compromisso de resguardar essa herança jacente. Além desse compromisso, tem outros que a legislação nos informa, né? Aqui na redação do 739, no parágrafo 1º. Eu acho bem interessante porque essa competência do curador, ele deve realizar a partir do momento que ele prestar o seu termo de compromisso, ele assinar perante o judiciário. Pode ser que algum desses quesitos que nós vamos daqui a pouco já observar, caso de repente o curador deixe de exercer, isso também pode levar uma eventual responsabilização civil, caso o seu trabalho não venha a ser ratificado, caso um desses quesitos, né, não venha a ser ratificados com bom êxito. Uma eventual destituição do curador é perfeitamente possível, gente. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Porque a partir do momento que eu assumo o compromisso, eu vou ter que formalizar esse ato, eu tenho que cumprir até o final da minha gestão. Mas nem sempre alguns curadores acabam cumprindo com bom êxito, né? Infelizmente, em alguns casos, pode ser que haja uma destituição em virtude de uma litigância de má fé que alguns eventuais vierem a cometer, tá? Então, dentro dessa competência, dentro desses determinados atos que o curador vai exercer, tá? A redação aqui do parágrafo 1º do 739 também nos informa.
É bem interessante, que é uma regra bem direcionada taxativamente para que o curador não venha deixar de não praticar, né? Por curiosidade, o que ele vem fazer, professor? Bora ver aqui, olha, no parágrafo primeiro, só para a gente não deixar de não entender, né? A primeira coisa, número um, é o quê, gente? Representar a herança, né? Conforme nós já sabemos, em juízo ou fora dele, tá? Principalmente em situações da esfera administrativa, tá? Com a intervenção de quem? Do Ministério Público, né? Inclusive até me perguntaram, e o Ministério Público? Sim, o Ministério Público ele vai atuar como custos legis, né? Como fiscal de todo o trabalho desse curador. Até porque ele já foi nomeado previamente, ele já prestou o seu compromisso. É óbvio que alguém vai ter que fiscalizar o trabalho do curador, né? E normalmente quem fiscaliza é o próprio Ministério Público. Daí a importância, né, desse órgão competente em verificar se todo aquele procedimento, todo o trabalho desse curador está sendo realizado de uma forma organizada, tá? Aí vem o número 2, está dizendo o seguinte: o que mais o curador vai fazer, professor? Ter uma boa guarda, né? Conservação dos bens que porventura vier a ser arrecadados, resgatados, né? O curador ele também vai ter que tomar ciência de tudo isso. E também promover a arrecadação de outros que porventura vier a existir. Sim, né? Pode ser que, por exemplo, o fulano tenha formalizado, constituído um acervo no município X, mas não necessariamente só nesse município. Há também outros bens espalhados em outros determinados locais, em outros determinados ambientes, e esse curador também deverá ser responsabilizado, né? Ele também deverá assumir o compromisso de arrecadar esses acervos perante esses outros ambientes, tá? Há alguma situação, professor, que eu também posso direcionar para outros eventuais curadores? Também abre-se um precedente. Inclusive, foi até uma pergunta, uma vez que me fizeram. É possível você nomear mais de um curador? Em situações excepcionais, sim, né, queridos? Principalmente a questão de deslocamento, tá? Então, diante dessa situação excepcional, pode haver incidência de mais um curador, tá? Mas isso daí é uma exceção. Normalmente a regra é o curador nomeado, ele vai ser responsabilizado por acervo como um todo, tá? Os demais acervos também da competência desse primeiro curador que havia sido nomeado, tá? 3. Executar as medidas conservatórias dos direitos da herança, principalmente medidas essas para fim de saldar dívidas e quitação de débitos, né? Quitação de impostos. O curador também deve assumir esse compromisso, tá? Que pode ser que aquele acervo deixado ali por aquele determinado decujus também resgate acessórios, né? Tenha determinados impostos a saldar perante a fazenda pública. Aí o curador deve assumir esse compromisso acionando imediatamente essa herança adjacente, que deverá responder para saldar com esses impostos, tá? Que mais o número 4? Esse número 4 é polêmico, né? Apresentar mensalmente ao juiz competente, né, o balancete mensal da receita e das despesas, né? É bem relativo esse inciso número 4. Não, nem sempre, às vezes, é mensal, tá, queridos? Isso tem que ficar definido já a partir do momento que o juiz já confirmar o seu ato inaugural de inspeção judicial, e ali mesmo, no termo de compromisso de nomeação do curador, já tem que ficar definido como é que esse curador deverá confirmar esse seu balancete, através de um relatório, né? Principalmente aqueles acervos, o que eles estão sendo utilizados, para qual finalidade. Pode ser que alguns acervos sejam de natureza consumíveis, né? Bens não necessariamente duráveis, né? Que vão apresentar acessórios. Então, o curador ele vai ter que transparecer todas essas informações perante a via judicial competente. Teoricamente, a lei fala balancete mensal, mas isso pode ser flexibilizado. Pode ser quinzenalmente, pode ser até anualmente, vai depender da natureza do acervo, tá? Perguntas, Isabela. Professor, e naqueles casos em que a pessoa é sozinha, entre parentes, não possui herdeiros nem parentes vivos, e com idade a capacidade, né? E como fica a questão exatamente, né, Isabela? Tu quer dizer o seguinte, aquela pessoa que é chamada herdeira universal. Tu te lembras, né, dessa nomenclatura herdeira universal? É o herdeiro único, né? Que a pessoa, teoricamente, não tem ninguém para concorrer para com ela, tá? Aí é uma situação excepcional, porque enquanto vivo, tudo bem, né? Eu posso gerenciar os meus acervos. O problema é, caso eu venha a falecer,
né? Aí nós estamos adentrando já na discussão do nosso capítulo 4. Você imagina uma pessoa que, no caso, que a colega está perguntando, bom, eu vivo sozinho, teoricamente eu não tenho herdeiros aparentes, né? O que é herdeiro aparente, gente? Aqueles herdeiros notoriamente reconhecidos, visíveis, né? Constatados. E aí o problema é caso eu venha a falecer realmente, meus acervos, né? Aí, enquanto ninguém se prontificar, Isabela e companhia, a gente vai ter que inaugurar essa herança jacente. Tu sabes que a primeira pessoa, o primeiro ente interessado em já inaugurar esse certame é a própria Fazenda Pública, né? Por quê? Porque eu vou verificar o histórico dessa pessoa que até então, conforme você me perguntou, vivia sozinha. Teoricamente não tinha nenhum outro parente notoriamente conhecido que ali dividia despesas, dividia toda uma ambientação, enquanto viva estava aquela pessoa, tá? Então é uma situação bem complicada. Eu te garanto que a resposta que eu já te dou é que em vida você já venha se precaver. Se você entende que não tem, perante o seu conhecimento, né, diretamente herdeiros associados a você, mas você já pode se precaver em vida através de uma saída que seria o testamento. Inclusive, a gente vai comentar isso logo, logo lá na frente, tá? Eu entendo que meus pais faleceram, eu não tenho irmãos, não tenho também mais progenitores, primos, que eu saiba, eu também não tenho, até porque eu não tenho tios. Na minha concepção, eu sou um herdeiro, aliás, eu sou uma pessoa que vive sozinha em todos os sentidos. E um dia, quando eu morrer, como é que isso vai ser discutido, né? E os meus bens, como é que vão ficar? Né? Eu acho que até comentei para vocês aquele caso daquele apresentador do Clodovil, né? E o que que ele fez? Ele tinha uma grande amiga, a advogada, chegou com ela, olha, considerando que eu sou uma pessoa que vivo sozinha, né? Eu não vou deixar meus bens, eu não quero deixar meus bens para o Estado, porque eu sei que isso vai acontecer em sede de herança adjacente. Daqui a pouco o Estado vai arrecadar definitivamente, a fazenda pública do meu município. Salvo me engano, parece que era Ubatuba, né? Que ele residia lá com seus acervos. O que que ele fez, gente? O que que ele fez, Isabela? Ele formalizou um testamento, considerando justamente a sua questão de solidariedade, né? Porque a palavra solidariedade é porque realmente eu não tinha ninguém, não tinha nenhum outro parente para dividir, né? A herança, posso dizer assim, comungar a minha herança, tá? Ser solidário, dividir perante outros acervos. Mas a minha saída foi justamente formalizar esse testamento e direcionar para uma pessoa jurídica, no caso foi uma fundação direcionada lá do município, tá? É uma alternativa, porque se a pessoa deixar de realizar esse procedimento, é o que nós estamos agora discutindo aqui nesse capítulo 4. Não de imediato a fazenda vai arrecadar, né? Nós precisamos de um respaldo, de um lapso temporal. A pessoa vivia sozinha, tinha acervo, já administrava, mas precisava encontrar alguém para concorrer, para com ela, algum herdeiro que viesse a arrecadar definitivamente. E aí o testamento surge com essa alternativa, né? Que hoje essa pessoa jurídica, essa fundação, arrecadou os bens da vontade do testador de cujos, que no caso era o apresentador, tá? E a administração desses bens, né, que você também perguntou. Você me perguntou aí da administração desses bens, né? É claro que a advogada, ela foi nomeada, né, como gestora, como procurador. Olha lá, vocês que vão ser futuros advogados. Pode ser que não necessariamente o juiz ele já nomeie um curador. O testador ele já pode formalizar um procurador legal, sim, viu, gente? Tá? Eu, por exemplo, bom, eu vou nomear a Isabela, já que é uma amiga minha particular, que também é advogada. Você, Isabela, vai ser nomeada em testamento como procuradora legal dos meus acervos, caso eu venha a falecer. Enquanto os acervos não forem direcionados de imediato para aquela pessoa jurídica, né, arrecadados, nesse intermediário, nesse intermédio, nesse interregno, você vai assumir o compromisso de gerenciar. É como se fosse uma curadora, tá, gente? A gente coloca entre aspas, que não é a mesma coisa, tá? A procuradora legal, que vai estar munida de um mandato, diferenciando daquele curador que é nomeado pelo termo de compromisso formalizado pelo juiz competente, tá, queridos? Isso uma vez me perguntaram, professor, tem diferença do procurador legal, que é o advogado procurador? E muita. O procurador legal parte da mera liberalidade daquele de cujos. Curioso, né? Mas em vida, né? Ele ainda não tinha falecido, mas ele já formalizou
em sede de um mandato de procuração, tá? Principalmente em sede, a título exemplificativo do testamento. Já o curador, não. O curador deve ser nomeado pela via judicial competente através de um termo de compromisso que ele vai prestar. Tá? Então eu posso ter nomeado Isabela como a procuradora dos meus bens, legalmente falando, enquanto aquela fazenda pública, aquela fundação que é a testamenteira, não tivesse subsidiado, arrecadado esses bens em sede de testamento. Até porque o testamento não é de uma hora para outra que vai ser cumprido, né, gente? Nós vamos perpassar pelo devido processo legal, tá? Respondi, Isabela, sua pergunta. Dentro desse procedimento aqui da herança adjacente, os demais entenderam o que a colega perguntou? É contundente essa pergunta dela, tá? Temos situações, sim, nesse sentido. Pessoas que vivem, sim, sozinhas, que têm seus acervos, que vão precisar de uma veracidade para quem eu vou deixar os meus acervos depois que eu vier a falecer. Levando em consideração que, para minha concepção, eu entendo que eu não tenho mais nenhum herdeiro associado diretamente para comigo, né? Eu entendo que eu sou chamado indivíduo, filho único, seja que natureza for. Agora, depois que eu falecer, se eu já tiver me precavido com o testamento, uma coisa. Se eu não tiver me precavido com o testamento, é outra. E aí a gente inaugura a herança adjacente, tá? Em situações que não levem em consideração o testamento, tá? Onde eu tô, hein, gente? Ah, tá. Ainda aqui na redação, né, do 739, né? Então, ficou claro, dentro desse raciocínio, o 739. Ah, tá, me lembrei. Eu tô aqui no inciso número 4, né? Então, voltando aqui de novo à leitura do 739, apresentar mensalmente, né, ao juiz o balanço mensal e das despesas. Vossas Excelências, por favor, não esqueçam. Essa questão temporal, ela é muito relativa. Teoricamente, o juízo competente vai exigir do curador que mensalmente informe a que finalidade está se direcionando esses acervos. Tá? O que está sendo feito, qual é o trabalho, qual é a destinação desses acervos propriamente dito. Aí, é claro, em sede de um relatório, o curador vai informar. Bom, os acervos estão sendo utilizados não só para quitação de débitos, mas também, por exemplo, vamos imaginar que seja uma administração para saldar pagamento de setor de pessoal, para formalizar a aquisição de outros acervos. Tudo isso o curador vai ter que explanar no seu determinado relatório. E no final de tudo isso, o inciso número 5, né, gente? É claro que vocês devem estar se perguntando, isso aí é um trabalho grátis, professor? Claro que não, né? No final, ele vai prestar as contas e vai receber por isso. Eu não sei se vocês devem ter pensado aí na mente de vocês, normalmente é um trabalho remunerado, sim. Existe até uma tabela, tá, que o próprio judiciário competente ali está lavrando, né, a questão do pagamento em prol dos trabalhos feitos pelos curadores, né, e ali no final da sua gestão ele vai receber por isso, tá? Agora, o final da gestão, né, professor? Conforme eu já havia dito, nós temos duas possibilidades. Ou você finaliza já com a declaração da vacância, ou você finaliza o seu trabalho a partir do momento que alguém se habilitar e confirmar a tese que o fulano realmente é herdeiro. Ah, a Lorena se habilitou com um comunicado perante a via judicial competente, ela conseguiu confirmar a sua identidade quanto herdeira. Beleza. Então, aquele curador vai deixar de exercer o seu ato, porque agora nós já temos um herdeiro que até então era desconhecido, né? Agora nós conseguimos já um herdeiro identificado, notoriamente já conhecido. Então, essa fase do desconhecimento, indubitavelmente, vai deixar de existir. Tá? E o trabalho do curador também acompanha todo o mesmo procedimento. Tá, gente? Então, depois vocês releiam novamente esse parágrafo primeiro, né, do 739, que ali discrimina ipsilidra, ao pé da letra, o trabalho que ele vai realizar. E o polêmico parágrafo segundo, né? O parágrafo segundo é caso o curador, numa linguagem coloquial, venha pisar nas bolas, né? Caso ele venha descumprir com algum desses pré-requisitos do parágrafo primeiro. O principal, gente, que a gente verifica muito, é algumas situações quando ele não vem realizar o seu balancete mensal e também deixe de prestar essas contas no final da sua gestão. Gente, isso vem ocasionando muitas polêmicas
inclusive até em sede de responsabilização civil e criminal desse determinado curador que acabou atingindo, né, a herança jacente, acabou exercendo um ato de litigância de má-fé e deverá ser responsabilizado por isso, tá? Inclusive, tem até uma redação aí, eu acho que até coloquei aí no material de vocês, né, no parágrafo 2º, que a legislação ela remete àquela regra lá do 159 e lá do 61, principalmente em sede de responsabilização civil, que você já deve ter estudado isso, tá? Então, cabe uma indenização se o curador vier desvirtuar o seu trabalho, deixar de gerenciar, deixar de conservar essa herança jacente, contemplar terceiros através de realização de vícios, né, do negócio jurídico, principalmente fraudes, uma vez constatado, principalmente o Ministério Público ali está atuando como fiscal, normalmente todo esse procedimento de má-fé é imediatamente já localizado, visualizado pelo próprio Ministério Público, que ali vai acionar o judiciário para tentar a primeira providência, destituir o curador, afastá-lo imediatamente lá da sua função. E o próximo passo é que ele venha a ser responsabilizado, que ele venha saldar aquela indenização, que ali deixou aquela lacuna, né? Deixou todo aquele prejuízo para a herança jacente, tá? Então é possível, não esqueçam, o curador possa ser destituído do seu cargo, da sua função, caso ele venha realizar um ato de litigância de má-fé. Caso ele venha infringir, né, qualquer uma dessas situações que nós acabamos de ler juntos, aí do parágrafo 1º do artigo 739. E não só ser destituído, mas também ser responsabilizado civilmente e até criminalmente pelos seus atos, caso ele venha a cometer de má fé, tá? Isso daí é uma exceção, que pode ser que isso talvez venha a ser ratificado, tá? Além disso, conforme está no teu material, além do curador, mas tem uma situação bem excepcional que, conforme alguns casos a gente verifica muito no nosso cotidiano. Não, não necessariamente pode ser que eu já nomeie, em alguns casos de imediato, o juízo, né? Já venha nomear de imediato o curador. Pode ser que, enquanto estiver tramitando o procedimento de nomeação do curador, mas aquela herança jacente já venha de imediato estar à disposição de um outro sujeito e vai assumir ali um compromisso de uma forma provisória para resgatar, proteger aquela herança jacente, tá? Surge aí a chamada figura do depositário. Quem é o depositário, tá, gente? O depositário normalmente é um profissional gabaritado, muitas das vezes é até alguém que já coopera com o judiciário, né? Ou não necessariamente, pode ser alguém até das próprias redondezas, alguns confinantes ali próximos do domicílio do decujus, né, que conheço daquela realidade, que sabe exatamente o que aquele acervo apresenta, tá? Ou de repente até possíveis outros acervos, né? Esse indivíduo, ele vai querer contribuir para o judiciário, se prontificando, se nomeando para proteger aquele acervo, podemos dizer assim, enquanto o curador não vier a ser nomeado definitivamente. Uma vez me fizeram a seguinte pergunta, não sei se alguém pode estar pensando aí, professor, por quanto tempo perdura o trabalho do depositário enquanto o curador não é nomeado definitivamente? Resposta, é muito relativo isso, tá? Ao mesmo tempo, posso dizer que o trabalho do depositário, já que é provisório, pode ser feito o mais rápido possível, mas pode ser que ainda perdure um pouco mais. Nesse exato momento de pandemia que nós estamos vivenciando, né, o trabalho do depositário tem crescido muito, né? Esses sujeitos que vão de mera liberalidade querer se prontificar, querer ajudar no trabalho de inspeção judicial e, é claro, firmando um compromisso, um termo de nomeação perante a justiça para que administre, conserve aquela herança enquanto ainda o curador não foi definitivamente nomeado. Uma pergunta também que agora me lembrei, professor, enquanto o depositário estiver à frente do negócio jurídico, estiver justamente resguardando esse acervo, ele deverá então ser responsabilizado, ou seja, ele deverá assumir toda a responsabilidade de gerenciador, enquanto o curador não é definitivamente nomeado, sem dúvida, né, gente? Se de repente alguém aparecer, alguém se habilitar, vai habilitar,
invocando a herança jacente, mas a sua representatividade ali naquele interregno, naquele intervalo, está sobre a custódia desse determinado depositário, que é um trabalho provisório, tá? É claro que a maioria dos casos, o juiz competente, ele vai estar trabalhando nos bastidores para que de imediato venha formalizar o curador, para que daqui a pouco o curador venha a ser nomeado definitivamente. Há casos também excepcionais em que esse depositário ele possa daqui a pouco também ser formalizado um curador. Não é muito comum a gente verificar isso, tá, gente? Normalmente o curador é a pessoa e já está previamente já agendada para assumir aquela função, aquela tarefa, tá? O depositário ele está ali de uma passagem, é um caráter provisório, entre aspas, é um quebra-galho, tá? Enquanto o juiz ainda não nomeou definitivamente esse curador, eu, enquanto, por exemplo, amigo, confinante daquele determinado de cujos, que conheço dessa realidade, que sei de antemão desse acervo, eu quero ajudar e quero prestar devidos esclarecimentos, quero administrar esse acervo enquanto esse curador definitivo não é nomeado, tá? Mas pode existir situações excepcionais que esse depositário possa ser formalizado, possa se constituir um futuro curador. Não é muito comum isso, tá? Uma coisa é certa, esse trabalho temporário também é prescrito, né? O nosso ordenamento jurídico do CPC também nos informa o trabalho desse depositário, que também, uma vez nomeado, antes de ser nomeado, repito, ele deve prestar o seu termo de compromisso, a sua assinatura, tá? Até porque ele deverá cumprir perante todo esse trabalho que ele vai ser feito ali de uma forma provisória. Enquanto o curador não for nomeado, a herança jacente ficará sob a responsabilidade desse determinado sujeito, que no caso é o depositário, tá? Perante a redação do parágrafo 2º do 740, a gente observa isso, tá? Com base justamente aqui no próprio ordenamento jurídico, tá? Só para a gente confirmar, vamos observar aqui nessa redação, né? Olha lá como inicia. Não estando ainda nomeado o curador. Significa dizer que eu preciso nomear o curador, né? Mas até o presente momento ainda não foi sacramentado esse ato, tá? Enquanto não for nomeado esse definitivo curador, que é o verdadeiro responsável pela herança jacente, a sua verdadeira representatividade legal, o que, que vai acontecer, gente? O juiz, né, vai designar o depositário, tá? E vai lhe entregar. Ou seja, o juiz vai entregar para esse depositário o que, gente? Os bens, mediante o quê? O que, que o depositário vai fazer? Assinar um termo de compromisso, né? Depois que for definitivamente compromissado. Uma vez também me perguntaram, o depositário, caso não venha ratificar com bom êxito o seu trabalho, pode ser responsabilizado? Sem dúvida, né, gente? Tá? Quem é que vai fiscalizar esse trabalho? O próprio Ministério Público, tá? A importância, a lei não fala isso diretamente, né? Mas já que levando em consideração que nós estamos tratando de um rito de procedimento especial que vai tramitar perante o devido processo legal, óbvio que o MP está como fiscal. E ele fiscaliza não só o trabalho do curador, mas também o caráter provisório do trabalho do depositário. Pode ser destituído, sem dúvida nenhuma, pode ser responsabilizado ao final da sua gestão, tá? Por quanto tempo? Conforme já havia mencionado para vocês, é muito relativo, né? Pode ser que seja de imediato, pode ser que ainda perdure enquanto esse curador não for designado definitivamente. Mas, de uma certa forma, nós não devemos esquecer. A partir do momento que ele assumiu o termo de compromisso, ele deve formalizar com bom êxito também o seu trabalho. Uma grande diferença, agora me lembrei, uma grande diferença do depositário para o curador, meus amigos, no caso aqui do depositário, é um trabalho de mera liberalidade, não necessariamente ele vai ser remunerado. Anote isso daí, tá? O curador, sim. Ah, mas professor, ele não vai assinar o termo de compromisso? Sim. Mas comparado ao curador, o verdadeiro representante legal é o curador, tá? O depositário, ele partiu da sua iniciativa em querer ajudar a esfera jurisdicional em prestar esclarecimentos, conservar esse acervo, enquanto esse indivíduo, esse curador, venha a ser nomeado, mas ele não será um trabalho remunerado. A questão do trabalho remunerado é somente para fins da figura do curador, diferenciando do trabalho do depositário, tá? É só para deixar bem claro isso, a legislação não está diretamente nos informando, mas isso daí é perfeitamente possível, que é um trabalho altamente voluntário
mas de suma importância para esperar a chegada definitiva da nomeação do curador, tá? Por outro lado, conforme está aqui no material de vocês, né, existe um outro relatório. Tenhamos uma certa atenção aqui, que não necessariamente eu vou te dizer que é o chamado relatório da descrição dos acervos, que já conhecemos, que é o chamado auto circunstanciado. Vai existir o chamado relatório subjetivo, que é o chamado relatório ou auto de inquirição e informação. Cuidado, gente, anota isso daí, tá? O auto de inquirição e informação não é a mesma coisa comparado ao chamado auto circunstanciado, tá? Uma vez foi uma questão de prova também. Por quê? O que é o auto de inquirição e informação? À medida que a inspeção judicial for realizada em loco, naquele domicílio daqueles acervos, obviamente resgatáveis, né, arrecadados, que até então pertenciam ao fulano de tal, nesse ambiente, o juiz, juntamente com a sua equipe, oficial de justiça, escrevente ou um substituto, enfim, todos aqueles indivíduos que vão fazer parte da inspeção, representantes do Ministério Público, a equipe como um todo, quando for direcionar para aquele determinado local e realizar o ato de arrecadação, da tomada do conhecimento dos acervos, conhecer e arrolá-los, né? O juiz também vai querer saber exatamente, não só a questão da natureza dos acervos, mas também se preocupar acerca da natureza daqueles eventuais herdeiros ou eventuais legitimados que acredita-se que existam, né? Que estejam associados diretamente àquela herança jacente, tá? Reformulando aí a pergunta da Isabela, que ela me fez, vamos imaginar, por exemplo, que o fulano, ele realmente faleceu, mas deixou dois parentes, tá? Entende-se que esses parentes estejam vivos, tá? Supostamente, notoriamente reconhecidos, alguém vai ter que precisamente informar acerca do paradeiro desses parentes, diretamente associados a esse determinado finado, a esse decujus, tá? Aí, há necessidade do trabalho da inspeção judicial. Inclusive, já inauguramos a herança jacente, porque esses dois indivíduos, até o presente momento, ainda não se apresentaram perante a esfera jurisdicional. Alguém vai ter que fornecer informações acerca do paradeiro desses determinados sujeitos diretamente associados. Quem é que vai informar, professor? Aí que entra o trabalho da inspeção, né? O juiz ele vai se direcionar em loco, juntamente com a sua equipe, e vai buscar o paradeiro dessas informações. Quem vai prestar? Aqueles determinados confinantes. A gente torce, né? Para que nessas horas as pessoas contribuam com a sua mera liberalidade, né? De buscar o paradeiro desses indivíduos. E não só o paradeiro desses supostos indivíduos, tá? Mas também a possível ou possíveis outros acervos que porventura possam existir e de repente também estão espalhados. Então, tu imaginas aqueles determinados indivíduos que ali moram na redondeza, né, aqueles vizinhos, por exemplo, chamados confinantes. Ah, olha, acredita-se que o fulano, não só, ele já faleceu, nós já sabemos, mas acredita-se que ele deixou dois filhos. E aí o juiz vai querer saber, sim, o local onde eles estão localizados atualmente, o eventual endereço. Tomara que essas informações sejam precisas, né? Se forem precisas, beleza. Aí o trabalho que o judiciário vai ter é de formalizar uma citação direta, né? Através do oficial, através do AR, né? Aviso de recebimento. Agora, se forem locais imprecisos, indeterminados, não vai restar outra alternativa a não ser buscarmos o edital, tá? Que isso lá na frente eu vou comentar melhor. Agora, qual é a finalidade do auto de inquirição e informação? Já estamos entendendo. À medida que essas informações forem colhidas pela própria esfera jurisdicional com a sua equipe, aí o escrevente ali vai estar formalizando, né? O suposto paradeiro desses herdeiros, o suposto sinal, os sinais característicos. Mas como é que são esses indivíduos? Olha, esses indivíduos são da seguinte forma. Aí descreve, né, o suposto indivíduo, olha, ele é alto, etc, tal. Tudo definitivamente manuscrito. Tem que também estar lavrado, consignado em um relatório, tá? Só que eu quero chamar a atenção de vossas excelências, não confundam, tá?
Esse relatório é para fins de formalização do paradeiro dos sujeitos. Professor, eu quero anotar isso. Anota, criatura. Não me olha só. Se quiser anotar, anota. Tá? O auto de inquirição e informação, a natureza subjetiva de você realmente ir a fundo acerca do paradeiro desses supostos herdeiros, que acreditam que eles estejam vivos, que eles existam, que estejam... Inclusive, há rumores de vizinhos que até já viram alguns supostos filhos do finado, que já visitaram o ambiente, sabem de informações, querem justamente transparecer essas informações para o judiciário. Aí a tarefa do Estado juiz é fazer com que o juiz outorgar, né, para o escrevente, olha, vamos formalizar esse um relatório, né? Quem são esses indivíduos, onde é que eles residem, os seus sinais característicos, as profissões, até a lei está dizendo isso, né? Exerce alguma profissão, né? Qual a relação de parentesco que eles têm diretamente para o finado, tá? O endereço, supostamente, que eles estão atualmente residindo, tomara que sejam endereços precisos, localizados, definidos, porque se não assim for, aí nós vamos ter que socorrer para os editais, tá? Tudo isso, galera, vai ter que ser formalizado em um outro relatório. Auto de inquirição e informação, Vossas Excelências, tá? Não é a mesma coisa do auto circunstanciado. O auto circunstanciado, que eu já falei anteriormente, qual é a finalidade desse relatório? É de natureza objetiva, descritiva do acervo, da natureza propriamente dita, da composição daquele acervo, tá, gente? Não confundo as coisas, que uma vez já teve gente que confunde. Ah, o auto de que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, professor, esses relatórios, eles vão ter que ser anexados aos autos principais da fase da jacência, tá? Até porque nós estamos num rito processual de procedimento de jurisdição voluntária, mas que vai transcorrer o devido processo legal. Isso daí é fato, tá? E através do auto de inquirição, meus amigos, é através desse relatório que o juiz vai depois buscar definitivamente a chamada citação, tá? A convocação. A próxima fase aí que eu coloquei, a chamada habilitação, tá? É com base nas informações transcritas, formalizadas nesse relatório que o juiz vai formalizar. Tomara que seja uma citação por Correios ou AR, ou de repente até oficial de justiça, e, em últimos casos, a chamada citação por edital, tá? Então, esse trabalho é de natureza subjetiva, né? Paradeiro dos eventuais herdeiros, seus sinais característicos, de repente, até a lei está dizendo aí, né? Se existem outros possíveis acervos espalhados, tá? Tudo isso vai ter que ser o quê, professor? Vai ter que ser transcrito nesse relatório, que é o chamado auto de inquirição e informação, que não é a mesma coisa comparada ao auto circunstanciado. O auto circunstanciado, tu já entendeste. Eu tenho somente a natureza de ir a fundo, de entender melhor a essência desses acervos, fazer uma classificação desses acervos, querer saber de antemão o que eles são constituídos, qual é a sua verdadeira essência e composição, tá? Já a inquirição, não. Aí eu vou voltar-me para os, entre aspas, supostos herdeiros aparentes, tá? E por enquanto eu estou falando de... acredita-se que sejam herdeiros, eu ainda não tenho a pura certeza, mas eu vou buscar essa veracidade, que é a tarefa desse relatório, é descrever quem são esses sujeitos supostamente, né, associados àquele determinado de cujos, tá? Gente, salvo me engano, o auto de inquirição e informação também está prescrito em lei, tá? Eu convido vocês, salvo me engano, eu coloquei aí no material, que é na redação, o que eu coloquei aí, gente, é o parágrafo 3º, né, do artigo 740, tá? Que ali também vem te informar toda a essência da instrumentalização, a finalidade desse relatório, que é o auto de inquirição e informação, tá? Só para a gente confirmar a veracidade da minha explicação, por curiosidade, né? Olha o que está dizendo aí o parágrafo 3º. Olha lá, durante a arrecadação, então a primeira providência, estamos falando de rito processual, rito de jurisdição voluntária, autos da jacência, fase da arrecadação. Arrecadar, resgatar, tomar conhecimento de acervos. É a primeira etapa do rito da jacência, tá? O que o juiz vai fazer, gente? Vamos ler.
O juiz ou o delegado, olha lá, tá o delegado, né? Por que tal autoridade policial? É aquilo que eu te falei, né? Tem situações que não necessariamente o juiz vai fazer o quê? Representar, comparecer diretamente. E aí ele vai mandar um substituto, tá? Diante daquelas circunstâncias excepcionais que já discutimos. Áreas de difícil acesso é a principal finalidade, né? Então, o juiz, professor, ou o delegado, o que ele vai fazer, gente? Ele vai inquirir os moradores, tentar ouvi-los, né? Da casa e da vizinhança. De repente tem até alguém ali que reside naquela herança, naquele domicílio deixado pelo finado, tá? Caseiros é uma interrogação. Será que são parentes dele, legítimos ou não necessariamente? Isso é uma pergunta que nós queremos saber a resposta, tá? E aí? E da vizinhança sobre a qualificação do falecido, quem era o fulano de tal que faleceu? Tudo isso vai ser manuscrito nesse relatório, né? O paradeiro dos seus sucessores. Existe realmente sucessores? Se existe, onde é que eles estão atualmente? Então, essas informações deverão ser o quê, gente? Catalogadas, né? Deverão depois ser formalizados nesse documento, tá? E a existência de outros bens, tá? Lavrando-se tudo isso em onde? No chamado auto de inquirição e informação, que é a verdadeira finalidade desse relatório. Tu percebes que é bem direto, né? Essa redação aí, esse regramento, não tem muita discussão, mas que é de suma necessidade, ele precisa ser confeccionado, trazido aos autos, que o juiz de posse dessas informações posteriormente vai oficializar através das citações. Vai confeccionar a chamada citação. Vai convocar esses herdeiros com base naquilo que foi formalizado previamente, tá? Além disso, conforme está aqui no teu material, além do auto de inquirição, quando o juiz realizar a sua inspeção judicial, naquele dia, naquele horário específico, né, que ali já foi previamente formalizado, sem dúvida nenhuma, né, queridos? As provas documentais sempre, de cada 10 situações, 9 sempre vai existir provas documentais, né? Diretamente associadas ao decujus. Essas provas documentais, esses registros, essas imagens, fotografias, que mais? Documentos públicos, que são as cartas missivas, que daqui a pouco eu vou até verificar isso com vocês, tudo deverá ser discriminado, tá? Até porque um dos meios de provas necessários são chamados documentos, que deverão ser instrumentalizados, descritos, apresentados nos autos da fase da jacência, tá? O que acontece é o seguinte, que tem alguns documentos que já podem ser aproveitados nesse processo, tá? Que muitas das vezes estão até dentro do seu prazo de validade, e muitas das vezes nós estamos trabalhando com registro, principalmente o chamado registro associado àquele determinado acervo, né? Aquela herança deixada, e esses documentos precisam ser resguardados. Não só arrecadados, mas também protegidos, né? Aí a tarefa do curador, que vai resguardar todos esses documentos. Porém, tem outros que não necessariamente vão ser conservados. Tá? Até a lei está dizendo aí, depois nós já vamos ler, né? Alguns podem ser até queimados, incinerados, pelo simples fato de não ter mais nenhuma finalidade. De repente, já até adentramos na fase da vacância, né? Aí, a partir do momento que já adentramos, esses documentos perderam até o seu teor de validez. E aí o juiz pode até descartar alguns e não necessariamente pode aproveitar para futuras diligências, para futuras investigações, tá? Pergunta, professor, passados 5 anos contada... Sim, pois é. Levando em consideração Isabela e companhia, isso, né? Ele pode... aí é que nós temos que levar em consideração isso que eu estou dizendo. A questão, por exemplo, da prova documental, para que o juiz proceda, de repente, o descarte de alguns documentos, mande até alguns serem incinerados, né? Serem altamente eliminados, levando em consideração com a prova da certeza, né? Da suposta inexistência de herdeiros. A gente torce para que realmente não existam esses herdeiros. Até porque é uma responsabilização do próprio Estado jurisdicional, né, gente? Nós estamos adentrando no rito, conservar, tá? Então, para que nós cheguemos a esse estágio de eliminação, partindo do entendimento que muitas das vezes esses documentos realmente são inservíveis, né? Não tem mais nenhum teor de validez,
e aí vão ser descartados. Sempre levando em consideração essa etapa da jacência, né? Aí, é claro, vem a sua pergunta. Vocês devem estar se perguntando, sim, mas alguém de repente apareceu até anos depois, né? De repente até 5 anos depois. Aí vem aquela velha regra, né? Do direito da sucessão. Você pode até reaparecer posteriormente, mas tem que se adequar, tem que se habilitar no exato estágio em que a herança. Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Alô? Interessante, aqui deu um curto-circuito, né? A minha tela ficou menorzinha, gente. Não sei se para você está pequena também, tá? Mas enfim, voltando para cá. Então, é claro que se o indivíduo aparecer anos depois, ele vai ter que se adequar no exato estágio em que a herança ali supostamente existir, né? For encontrada. Nem sempre vai existir mais herança, né? Isso que é o problema, porque levando em consideração todos esses estágios, todas essas etapas, muitas das vezes, como a colega acabou de me perguntar, a Fazenda Pública até arrecadou, né, definitivamente. A gente torce para que isso não venha chegar a esse estágio de conservação. Mas, já que a colega me perguntou, o que acontece, de repente, se alguém aparecer posteriormente, a gente torce para que ainda a Fazenda não tenha arrecadado definitivamente. É claro que é tarefa dos herdeiros necessários, né? Os herdeiros necessários vão tentar ainda se habilitar mesmo após o lapso de tempo, mesmo após a fase já da vacância já ser tomada de conhecimento, tá? Foi o que a colega justamente quis saber, tá? Então, isso é muito relativo, né? Estamos ainda numa fase de jacência, mas podemos avançar para uma outra etapa e alguém ainda pode aparecer posteriormente. Tomara que ainda não tenha arrecadado definitivamente. Agora, se já tiver arrecadado definitivamente, para você tentar buscar uma rescisória, para tentar você fazer com que haja uma legitimidade, ou de repente vai ser matéria do nosso próximo capítulo, uma petição de herança, são algumas saídas que de repente os herdeiros necessários ainda podem buscar. Viu, Isabela? Que aí já é uma medida já diferente, né? Porque aí nós vamos ingressar com uma petição de herança que o prazo é totalmente diferente de 5 anos, é um prazo bem maior. Mas aí já é a tarefa dos chamados herdeiros necessários, tá? Certo, Isabela? Tranquilo? Tomara que ainda não tenha arrecadado definitivamente, mas se tiver arrecadado definitivamente, aí a única saída para esses herdeiros é tentar buscar uma petição de herança, tentar buscar um vício, uma rescisória, para tentar formalizar sua legitimidade, tá? O que mais que nós temos aqui, meu povo? Sim, a redação das provas documentais, né? Gente, ainda rapidinho, fique aí, eu quero pelo menos terminar essa fase da arrecadação, tá? Olha o parágrafo 4º, gente, 740, está dizendo o seguinte, né? O juiz vai examinar reservadamente, somente para si, a sua convicção, né? Os papéis que eles foram encontrados ali durante a inspeção judicial, né? As cartas missivas são documentos públicos, tá, gente? Cartas missivas são documentos públicos, registros, né? Tá? Averbações da vida, tá bom? Livros domésticos, pagamento de conta de água, de luz, cartão de crédito, cheque, nota promissória, tudo associado ao decujus, tá? Cuidado com essas nomenclaturas, que isso daí é matéria de OAB. Cartas missivas, sim, documentos públicos. Livros domésticos, documentos particulares, privados, né? Conta de água, conta de luz, tudo associado ao decujus, né? Cartão de crédito, como já havia falado. E verificando, o que o magistrado vai fazer, gente? Verificando que não apresenta mais interesse nesses documentos. O juiz vai mandar empacotá-los, né? Não é o juiz que vai empacotar, né, gente? Ele vai mandar um escrevente, um oficial, ou qualquer servidor que vai assumir essa tarefa, um técnico, né? E vai mandar lacrá-los, tá? Para que assim, posteriormente, entregue aos sucessores do falecido. Ou, de repente, o que, gente? Mandar queimar a partir do momento que for declarado vacante. O que quer dizer declarado vacante? A partir do momento que nós adentrarmos na fase da vacância. Aí vem a velha pergunta da colega. Sim, professor, mas alguém vai aparecer depois. Tomara que sejam herdeiros necessários. Tomara que eles façam confirmar suas habilitações, né? E aí vão ter que se formalizar através de uma petição de herança, tá?
que aí abre-se um precedente. Esse trabalho momentaneamente vai ser suspenso. Ou se de repente já tiver sido avançado, eles podem, de repente, sim, se habilitar no exato momento daquele estado de conservação e que se contrai esses acervos. Aí é uma regra do presente, tá? Do trabalho que ali existe atualmente, não daquilo que já havia sido feito, tá? Até porque nós estamos percorrendo um rito. E tu sabes que o rito processual ele não para, ele sempre dá andamento ao seu segmento, tá? Então, o trabalho da inspeção judicial das chamadas provas documentais é justamente nessa redação que acabamos de ler. A finalidade é você entregar para os herdeiros, mas nem sempre eles aparecem de imediato. E pode ser que ainda já avancemos para a fase da vacância e aí o juiz pode já desconsiderar alguns documentos inservíveis e pode até eliminá-los, tá bom? Caso haja eventuais acervos localizados em outros municípios, meu povo, minha pova, claro que a saída é o quê? É fazer diligências nesses novos ambientes que se encontram esses acervos. Isso através de diligências por precatórias, né, gente? Ah, o fulano morreu em Benevides, deixou ali uma casa, mas também ele deixou uma casa lá em Salinas. São dois domicílios distintos, confere. O que acontece? A abertura sucessória aconteceu no seu último domicílio, Benevides. O juízo de Benevides, ele vai expedir uma precatória, que é o juízo deprecante, para o juízo deprecado, que é Salinas. Esse juízo deprecado também vai realizar o mesmo trabalho de arrecadação, tá? O mesmo trabalho que está sendo feito. Muito embora, a partir do momento que concluiu a sua tarefa de inspeção, o que vai acontecer com o juízo deprecado? Ele vai devolver a precatória com a resposta das informações que ali foram o quê? Realizadas. O trabalho que ali já foi elaborado, né, perante aquele juízo deprecado, tá? Então, a carta precatória, tu já estudaste esse processo, não é mais nenhuma novidade para ti, né, gente? Não estou falando aqui em inglês. Isso para ti já é mais do que compreensível. Os juízos podem se comunicar levando em consideração situações distintas, né? Precisamente perante a domicílios, tá? Então, o juízo deprecado fará a arrecadação e depois vai transferir as informações para o processo originário, que inaugurou a fase da jacência, que é o juízo de, por exemplo, lá de Benevides, tá? E esses meios de comunicação, você já sabe, através de carta precatória. Isso daí não adianta mais nem explicar. O trabalho da veracidade, da formalização dos possíveis outros acervos espalhados. Ah, professor, mas tem acervos espalhados para fora do Brasil. Não tem problema nenhum. Nós temos um outro veículo que é chamado o quê, gente? Carta rogatória, né? Então, a carta rogatória perfeitamente vai ser acionada nesse exato momento, tá? E, por fim, a fase da arrecadação vai fechar quando, gente? Finalmente, a pergunta da Isabela, né? Professor, e se alguém de repente aparecer? Vamos imaginar a Lorena. Ela apareceu. Ela entende, a Lorena, que ela é filha do finado. Ah, eu sou filha não bilateral, sou unilateral, de uma outra relação. Mas, já que não existe uma diferença de filiação, né, professor? Tudo bem, Lorena, você vai defender o seu direito àquela herança, tá? O que a Lorena vai fazer, gente? Ela vai peticionar, vai buscar o auxílio jurídico do advogado ou da defensoria pública e vai se habilitar. Tomara que ainda estejamos na fase da jacência, né? Porque se de repente não tiver mais nessa fase, vamos perpassar para a fase da vacância, os herdeiros necessários tranquilamente vão ter essa finalidade ainda, vão ter esta competência, que só compete a eles, tá? Então a Lorena, ela entende o que ela vai fazer, ela vai peticionar, ela vai contratar o melhor advogado do mundo, a melhor advogada do mundo, a defensoria, e ali ela vai tentar comprovar sua filiação, né? Ela vai juntar no processo tudo o que for considerado seu elo de ligação perante aquele finado. Nem que para isso a Lorena solicite até um exame pericial, né, Lorena? Normalmente isso vai acontecer muito, professor, porque eu não quero só uma identidade. Eu quero também comprovar que eu também tenho parcela de contribuição naquele acervo deixado pelo meu finado pai, pela minha finada mãe, não sei, tá? Aí, gente, o que acontece? Se for na fase da jacência, se a Lorena conseguir se habilitar nesse patamar, ou durante essa etapa,
A fase da jacência, meu povo e minha pova, vai ser o quê, momentaneamente, gente? Suspensa. Confere, gente, que é suspensão? Suspensão é um ato provisório. Nós estamos ainda percorrendo a fase da jacência, não o rito. Como todo rito, não existe atos processuais. A partir do momento que alguém peticionar, vai provocar o Estado juiz, vai solicitar que a justiça não avance para a próxima etapa, porque tem uma pendência para analisar, que é uma petição de habilitação, que lá na frente eu vou comentar melhor. Hoje eu só estou falando aqui por alto. É possível que a fase da jacência, olha a pergunta que não quer calar, meu povo e minha pova. É possível que a fase da jacência venha a ser suspensa. Vocês estão me fazendo entender? É possível que a fase da jacência venha a ser suspensa, vírgula. Sim, professor. Se de repente alguém, por mera liberalidade, quiser se habilitar. Ingressar com pedido de habilitação. Beleza. Aí eu vou provocar a justiça para que depois venha analisar o meu pedido. E enquanto isso, o rito, a fase, vai ser momentaneamente suspensa, tá? Agora, o meu povo e minha pova tem essa redação aí do parágrafo 6º e a gente torce para que ninguém se oponha a essa habilitação da Lorena, né? Porque, meus amigos, pode acontecer que o próprio Ministério Público vá buzinar lá para o juiz, olha, ela não é herdeira em coisíssima nenhuma. Nós vamos ingressar com uma oposição, com uma contestação. Se ela ingressou com uma ação, a gente vai contestar. Para nós, do MP, não tem nenhuma relação de parentesco. Não é herdeira. Vamos provar isso. Você está me fazendo entender, gente? Se por um lado ela ingressa com ação, alguém pode contestar. Alguém pode se opor a essa petição da Lorena. Até a lei está dizendo isso, né? Contanto que o MP, salvo me engano, até mesmo algum outro interessado, de repente um outro suposto herdeiro que também está litigando, há um choque de interesse entre os herdeiros, né? Tá? Até mesmo o curador, ele pode, já que ele é representante da herança, ele pode peticionar, a herança jacente pode se voltar contra a Lorena, na figura do curador, tá, gente? Isso é importante, porque o curador não é o representante legal, então ele pode, não é ele que está defendendo a herança jacente, então ele pode muito bem contestar esse comunicado aí da Lorena. Uma coisa eu te garanto, o juiz vai ter que decidir isso. Enquanto não se decidir, a fase da jacência está momentaneamente o que? Suspensa. O que era para realizar uma nova arrecadação, o que era para realizar um novo arrolamento, o que era para realizar uma nova alienação, por exemplo, isso eu não posso passar para uma próxima etapa, porque existe uma pendência aí. Alguém peticionou, alguém está tentando se legitimar, alguém está tentando fazer com que acabe com essa fase de desconhecimento. É uma pessoa chamada Lorena da Cunha Menezes, né? Esse é o teu nome, né, Lorena? Sim, exatamente. Eu estou tentando me habilitar e alguém está contestando isso. O Ministério Público, o curador, qualquer outro interessado. Eles não estão querendo que eu me habilite, professor. Bom, Lorena, quem vai decidir isso é o magistrado, tá? É através da. Tô brincando, Lorena, eu sei que não é seu nome. Mas eu sei que o juiz vai decidir, e enquanto não existe uma decisão, que é uma sentença, essa fase momentaneamente está suspensa, tá? Então isso é perfeitamente possível, tá, gente? Se alguém te perguntar, bater no teu ombro, e vem cá, a fase da jacência pode vir a ser suspensa? Aí o que você vai dizer? É possível, sim. Porque já que é um rito processual, como todo rito, existem atos processuais que vão transcorrer, né? Não pode ficar parado o processo. Tem citações, tem arrecadações, tem habilitações. Mas alguém pode surgir durante esse intervalo com uma habilitação e solicitar que o juiz aprecie o seu pedido. Tomara que seja positivo, né? A Lorena está torcendo que venha o juiz acatar a sua decisão. Mas alguém pode contestar contra a Lorena, né? E aí, esses opositores, o MP, curador, seja lá algum interessado, para eles não tem nenhuma relação de parentesco, excelência. De um lado a ação, de um outro a defesa, a contestação. E o juiz vai ter que dar um veredito final, tá? Só para a gente não esquecer, com base no que eu estou dizendo, que termina a fase da arrecadação, posso dizer que muitas das vezes há um término
quando alguém ingressa com pedido de habilitação, tá? O que era uma fase que estava transcorrendo normalmente vai ter que ser suspensa. Aí nós vamos muitas das vezes adentrar para uma próxima etapa futura, né, que é a chamada habilitação. De acordo com a redação do que, meu povo? Parágrafo 6º, tá? Olha lá, não se fará arrecadação. Olha como eu acho legal a legislação começar. Para tudo. Não faz nada, meu povo. Para o que você estava fazendo. Por quê? Ou será suspensa quando iniciada, apresentar-se para reclamar quem? Olha aí, a lei está até dizendo, né? Os cônjuge, companheiro, o herdeiro, que no caso aí ela pode figurar como filha, né? Tomara que seja uma herdeira até necessária, tá? Que mais, professor? Ah, pode ser um testamenteiro. O professor ali deixou um testamento para a Lorena e tal. A Lorena ficou ciente desse testamento, conhecimento, e agora ela vai querer ir a fundo, né? Notoriamente reconhecido e não houver, desde que ninguém venha se opor, né? E sempre tem isso, né, gente? Sempre vai ter alguém que vai buzinar e vai dizer que a pessoa não é herdeira. Vai contestar isso, tá? Quem é que vai contestar, gente? O curador. De repente, um outro suposto parente que também vai dizer que a Lorena não é filha, mas quem sou filho sou eu, tá? De repente, a Maria Eduarda vai ingressar com uma outra petição. Negativo, ela não é filha coisíssima nenhuma, ela está usando da má fé. Eu, Maria Eduarda, sou a verdadeira legitimada, tá? Eu sou a verdadeira interessada. E aí ela vai ter que comprovar isso, tá? Do Ministério Público até a Fazenda Pública se mete na briga, né, gente? Porque a Fazenda Pública tá de camarote, né? Ela tá esperando a qualquer momento ficar para ser decidido se ela arrecada ou não definitivamente, depois de 5 anos. Isso é o que nós temos que verificar. A fase da jacência pode, de repente, vir a ser suspensa. Caso alguém ingresse, né, com algum pedido de solicitação de habilitação, tá? Agora, o resultado dessa habilitação, como é que vai acontecer o chamamento desses herdeiros? Como é que eles vão ser convocados? Como é que vai ser essa ordem? Isso eu vou explicar para vocês na próxima semana, tá? Quarta-feira que vem nós vamos fechar com esta convocação, como é que eles vão ser convocados, habilitados, como é que vai ser discutido todo esse procedimento, e aí a gente fecha a nossa interpretação na outra semana, tá? Já na outra semana a gente também vai inaugurar o capítulo 5, tá? E aí eu convido desde já vocês para a gente discutir a fase final, finalmente chamando esses herdeiros, tá? Certo, gente? Tranquilos. Próxima semana vai ter a primeira atividade do segundo NPC. E aí vocês fiquem cientes que aí eu já vou postar já no domingo, tá? Na segunda-feira, melhor dizendo, já é a primeira atividade do segundo NPC desse capítulo 4, tá bom? Não esqueça da frequência de vocês. Depois vocês formalizem lá até 5 horas, tá bom? Aí amanhã eu estou disponibilizando os vídeos, aliás, esse vídeo de hoje. Aí amanhã eu ponho para vocês, tá? Certo? Alguma pergunta a mais? Alguma crise? Tudo bem? Desde já, meu muito obrigado. Desculpa aí o atraso, mas a gente tem que fechar com tranquilidade. Aí na próxima semana a gente se vê, tá bom? Até quarta-feira, fiquem com Deus. E já dizia o ditado: fui. Um abraço, gente. Até